Os arquivos Magnus. Episódio 1. Tamboril. Teste, teste, teste. 1, 2, 3. Certo. Meu nome é Jonathan Sims. Trabalho para o Instituto Magnus, em Londres, uma organização dedicada à pesquisa acadêmica do esotérico e paranormal. O líder do Instituto, Sr. Elias Bouchard, me empregou para substituir a antiga arquivista-chefe, Gertrude Robinson, falecida recentemente. Tenho trabalhado como pesquisador no Instituto por 4 anos e já estou familiarizado com a maioria dos contratos e projetos mais significativos. A maioria são becos sem saída, como era de se esperar, já que incidentes do sobrenatural, como são, e eu sempre enfatizo que existem pouquíssimos casos genuínos, tendem a resistir às conclusões mais fáceis. Quando uma investigação chega ao ponto em que pode, é transferida para os arquivos. Enfim, o Instituto foi fundado em 1818, o que significa que o arquivo contém quase 200 anos de fichas de casos. Combine isso com o fato de que a maior parte do Instituto prefere a torre de marfim da mais pura academia ao trabalho complicado de ter que lidar com depoimentos ou experiências recentes, e você terá uma receita para uma biblioteca impecavelmente organizada e um arquivo completamente bagunçado. Isso não é necessariamente um problema. Fichamento moderno e sistemas de classificação são uma maravilha, e tudo que você precisa é de um arquivista minimamente decente para manter isso em ordem. Gertrude Robinson aparentemente não era esse tipo de arquivista. De onde estou sentado posso ver milhares de fichas, muitas espalhadas pelo lugar, outras enfiadas em caixas sem marcação. Poucas têm datas ou rótulos úteis como 86-91G/H. Não só isso, mas em sua maioria parecem estar escritas à mão ou produzidas em uma máquina de escrever sem nenhum acompanhamento digital ou versão em áudio de qualquer tipo. Na verdade, acredito que o primeiro computador a entrar neste cômodo é o notebook que eu trouxe comigo hoje. Mais importante que isso, no entanto, parece que só o mínimo das investigações foi guardado nos arquivos. Então, a única coisa na maior parte das fichas são os próprios depoimentos. Eu vou levar muito tempo para organizar essa bagunça. Consegui assegurar os serviços de 2 pesquisadores para me auxiliar. Bem, tecnicamente 3, mas não conto com o Martin, já que dificilmente ele contribuirá com algo além de atrasos. Planejo digitalizar as fichas dentro do possível e gravar versões em áudio para elas. No entanto, algumas deverão ser feitas num gravador de fita, sendo que minhas tentativas de as colocar no meu notebook têm encontrado distorções auditivas significativas. Enquanto isso, Tim, Sasha e, sim, suponho, Martin, farão investigações suplementares para encontrar detalhes que possam estar faltando do que temos. Tentarei apresentá-las na forma mais sucinta que puder ao final de cada depoimento. Não posso, infelizmente, prometer nenhuma ordem a respeito de datas ou temas dos depoimentos gravados, e só posso me desculpar para qualquer um que tente pesquisar usando estes arquivos no futuro. Isso é provavelmente tempo o suficiente dando desculpas para o estado desse lugar, e suponho que temos que começar em algum ponto. Depoimento de Nathan Watts, a respeito de um encontro em Old Fish Market Close, Edimburgo. Depoimento original dado em 22 de abril de 2012. Gravação em áudio feita por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Tudo aconteceu uns 2 anos atrás, então peço desculpas se alguns detalhes estiverem perdidos.
Quer dizer, eu sinto que me lembro claramente, mas às vezes algumas coisas são tão estranhas que você começa a duvidar de si mesmo. Mas bem, eu suponho que estranho é a praia de vocês, né? Então, eu estou estudando na Universidade de Edimburgo, bioquímica especificamente. E foi no meu segundo ano que isso aconteceu. Eu não estava em nenhum tipo de acomodação da universidade na época, mas sim alugando um apartamento estudantil pro lado de Southside com alguns outros segundanistas. Pra ser honesto, eu nem sequer andava muito com eles. Tirei um ano sabático antes de me matricular e meu aniversário é na parte errada de setembro. Então eu era quase 2 anos mais velho do que a maior parte dos meus colegas quando comecei o curso. Eu me dava bem com eles, sabe? Mas sempre acabava saindo com alguns estudantes mais velhos. É por isso que eu estava naquela festa para início de conversa. Michael Macaulay, um amigo meu, tinha acabado de ser aceito num mestrado de Ciências da Terra, então decidimos que uma celebração era necessária. Bem, talvez festa não fosse a palavra certa. Nós meio que invadimos o Albanach na Royal Mile e bebemos por tempo suficiente para termos a área dos fundos só para nós. Agora, eu não sei o quão bem você conhece os botecos de Edimburgo, mas o Albanach tem uma grande seleção de excelentes maltes. E talvez eu tenha exagerado um pouco. Tenho vagas lembranças do Mike sugerindo para eu ir mais devagar, e eu respondendo, xingando-o para não aproveitar a comemoração das suas próprias boas notícias, ou algo do tipo. Resumindo, eu estava violentamente mal em torno de meia-noite e decidi andar de volta para casa. Não era muito longe do meu apartamento, talvez meia hora se eu tivesse sóbrio, e a noite estava fresca o suficiente para que me lembro de ter esperança do frio me recuperar um pouco. Fui em direção ao Cowgate, e o jeito mais rápido de chegar até lá da Royal Mile é pelo Old Fish Market Close. Bem, tenho certeza de que você não precisa que eu diga que existem algumas ladeiras muito íngremes em Edimburgo, mas o Old Fish Market Close é excepcional até para esses padrões. Às vezes deve chegar a um ângulo de 30 ou 40 graus, o que é difícil o suficiente para navegar quando você não toma quantidades cavalares de uísque. Como eu disse, eu bebi muito, então provavelmente não foi surpreendente quando tropecei feio quase na metade da rua. Em retrospecto, a queda não foi tão ruim quanto poderia ter sido, mas na hora realmente conseguiu me desestruturar e deixou uns arranhões bem desagradáveis. Levantei como eu consegui, checando se não tinha me machucado seriamente, ossos quebrados ou algo assim, e decidi fumar um cigarro para me acalmar. Foi aí que eu ouvi. Me vê um cigarro? O choque das palavras me tirou dos meus pensamentos por achar que eu estava sozinho. Rapidamente tentando me recompor e olhando ao redor, eu percebi um pequeno beco mal iluminado do lado oposto da rua. Era bem estreito, com uma pequena escada para cima. Tinha um poste, mas ou não estava funcionando ou não estava ligado. Então, além dos primeiros degraus, era total escuridão. E lá, uns 2 degraus para cima, havia uma figura. Foi difícil discernir muito sobre essa pessoa que estava quase totalmente nas sombras. Mas se eu fosse chutar, eu diria que a voz soava masculina. Então, eu assistia. Enquanto eu assistia, a figura parecia se balançar ligeiramente. Assumi que, como eu, provavelmente estava num estado leve de embriaguez. Acendi meu cigarro e estendi a mão com o tabaco em sua direção. Mas quando não se aproximou, perguntei se não gostava de cigarro enrolado à mão. A figura não se moveu, além do leve balançar. Escrevendo isso agora, parece tão óbvio que havia algo errado. Se eu não estivesse tão bêbado, talvez teria notado antes. Mas mesmo quando o desconhecido perguntou novamente: "Me vê um cigarro?" Sem nenhuma entonação, ainda não tinha entendido por que eu estava tão incomodado. Encarei o desconhecido enquanto minha visão começava a se acostumar. Pude perceber mais detalhes. O rosto dava uma impressão vazia, inexpressiva, e a pele parecia úmida e ligeiramente afundada, como se tivesse uma febre alta. O balançar estava mais pronunciado agora, e parecia se mover pela cintura, de um lado para o outro, para frente e para trás. Nesse ponto eu tinha terminado de bolar meu segundo cigarro,
e, com cuidado, ofereci mais um, mas sem chegar perto. Decidi que se aquele esquisito quisesse mesmo um cigarro, ia ter que sair do beco assustador. Ele não se aproximou. Sequer se moveu. Só aquele balanço maldito. Por algum motivo, a imagem de um tamboril surgiu na minha cabeça. Um único ponto de luz pendurado na escuridão, segurando aquilo que te atrai. Me vê um cigarro? Disse novamente com a mesma voz monotona, e eu enfim percebi o que exatamente tinha de errado. Sua boca estava fechada. Esteve o tempo inteiro. O que quer que seja que estava repetindo a pergunta não era a figura do beco. Olhei para seus pés e vi que eles não estavam exatamente tocando o chão. A forma desse estranho estava sendo ligeiramente levantada e se movia calmamente, de um lado para o outro. Eu derrubei meu cigarro e agarrei meu celular, tentando ligar a lanterna. Não sei por que eu não corri ou o que esperava ver no beco, mas eu queria ver melhor. Assim que tirei o telefone do bolso, a figura desapareceu. Meio que se dobrou a partir da cintura e desapareceu na escuridão, como se um fio a puxasse para trás. Liguei novamente a lanterna e encarei o beco, mas não vi nada. Somente silêncio e escuridão. Eu cambaleei de volta para a Royal Mile, onde ainda haviam luzes e pessoas, e peguei um táxi para casa. Dormi até tarde no dia seguinte. Eu me certifiquei de que não tinha nenhuma aula ou palestra, já que pretendia dormir bastante após uma noite de bebedeira. E suponho que foi isso que aconteceu, mas aquele encontro bizarro continuava se repetindo na minha cabeça. Então, depois de uns 2 litros de água, analgésicos e um café da manhã bem gorduroso, eu me senti humano bastante para sair do meu apartamento e ir investigar aquele lugar à luz do dia. Não foi muito esclarecedor. Não haviam marcas, manchas de sangue, nada que indicasse que a figura balançante sequer esteve ali. A única coisa que achei foi um pacote lacrado de cigarro, Marlboro Red, perto do poste apagado. Além disso, eu realmente não sabia o que fazer. Pesquisei o quanto consegui sobre o local, mas não achei ninguém que teve uma experiência parecida. E não parece ter um folclore ou lenda urbana sobre o Old Fish Market Close. Os poucos amigos que contei sobre o que aconteceu só acharam que eu tinha sido abordado por um desconhecido e o álcool fez parecer muito mais estranho do que realmente foi. Eu tentei explicar que nunca tive alucinações enquanto bêbado e que não tinha como aquilo ter sido uma pessoa normal, mas eles sempre davam aqueles olhares entre pena e preocupação. Então eu apenas fiquei quieto. Nunca descobri nada sobre aquilo. Mas uns dias depois, eu vi algumas notícias sobre pessoas desaparecidas pelo campus. Outro estudante havia sumido, um tal de John Fellows, mas eu não conhecia o cara e não poderia contar muito sobre ele, exceto por duas coisas que me pareceram muito importantes. Ele estava na mesma festa, e até onde me lembro, tinha ficado depois de eu ter saído. A outra coisa, bem, na foto que usaram para o seu cartaz de desaparecido, não pude deixar de notar que ele tinha um pacote de cigarros, Marlboro Red, saindo do bolso. Eu não parei de fumar, mas me vejo pegando muito mais táxi se ficar até mais tarde na rua. Fim do depoimento. A investigação na época e o acompanhamento que fizemos nos últimos dias não chegaram a nenhuma evidência que corrobore com a descrição da experiência do Sr. Watts. Eu inicialmente fiquei inclinado a realocar esse depoimento para a seção de inautênticos dos arquivos, uma nova categoria que criei que suponho servirá para a maior parte destes arquivos. No entanto, Sasha pesquisou a fundo os relatórios da polícia da época, entre 2005 e 2010, quando o encontro do Sr. Watts supostamente aconteceu. Houveram 6 desaparecimentos em e ao redor de Old Fish Market Close. Jessica McEwen, novembro de 2005, Sarah Baldwin, agosto de 2006, Daniel Rawlings, dezembro do mesmo ano, e então Ashley Dobson e Megan Shawn, em maio e junho de 2008. Então, finalmente, como o Sr. Watts descreveu, John Fellows, em março de 2010. Todos os 6 desaparecimentos continuam não solucionados. Baldwin e Shawn eram definitivamente fumantes. Mas não há evidência disso nos outros. Isso se eles sequer estão conectados. Sasha achou uma outra coisa. Especificamente no caso de Ashley Dobson.
Era uma cópia da última fotografia tirada por seu telefone e enviada para a irmã, Choban. A legenda era: "Dá uma olhada nesse bêbado bizarro, LOL." Mas a foto era um beco escuro e aparentemente vazio, com escadas levando para cima. Parece ser o mesmo beco que o Sr. Watts descreveu em seu depoimento. Um que, de acordo com os mapas da área, leva para a Praça Tron. Mas não parece ter ninguém na foto. Sasha tomou a liberdade de colocar a imagem em alguns programas de edição. E aumentando o contraste, aparentemente são revelados os contornos de uma mão longa e magra, aproximadamente no nível da cintura de um homem de altura mediana. Achei estranhamente difícil livrar-me da impressão de que estava acenando. Fim da gravação.